dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de setembro de 2020 e são 8 horas da manhã. Na Folha de São Paulo, campanha por Damares para o STF chega a gabinetes da corte. Bolsonaro, no entanto, sinaliza que teria outros nomes para indicar a corte. O nome da ministra Damares Alves circulou em gabinetes do STF como uma das candidatas a entrar na corte na vaga de Celso de Mello, que se aposenta em novembro. A surpresa foi grande, inclusive entre pessoas próximas a ela. A explicação para que a ideia circule é que há uma campanha informal nas redes para que Bolsonaro a indique para a vaga. Comentário nosso aqui: o Bolsonaro prometeu no STF um novo ministro que será indicado com a saída de Celso de Mello, que seria terrivelmente evangélico. E de fato não dá para pensar em ninguém mais terrivelmente evangélico que Damares, não é mesmo? E no caderno Metrópole, de casas no Lago Sul a prédios abandonados, o IBAMA tem 355 imóveis no país. O órgão mantém apartamentos, prédios, galpões, lojas, salas comerciais, escritórios e armazéns sem uso e em péssimas condições. Os especialistas alertam para aumento de câncer de pulmão durante a pandemia. Maior quantidade de cigarros consumidos está ligada ao desenvolvimento de câncer de pulmão. Neoplasia é considerada agressiva e fatal. Mortes por Covid-19 estão em queda há uma semana. Podemos ter esperança? Alguns fatores explicam a diminuição na média móvel de óbitos por Covid-19 nos estados brasileiros. Com a queda na média móvel de mortes por Covid-19 nos últimos dias, surge a esperança de que o Brasil esteja se aproximando do fim da pandemia. Também um comentário nosso: no mundo inteiro, a pandemia parecia ter chegado ao fim e depois voltou numa segunda onda. É preciso muito cuidado, porque esse relaxamento das medidas sanitárias está gerando segundas ondas de Covid-19 no mundo inteiro. Na CNN, Covid-19, Índia volta a bater recorde global, com mais de 96 mil casos em 24 horas. É o que eu acabei de falar aqui. E o secretário-geral da ONU diz que a Covid-19 deixou o mundo de joelhos. É a primeira vez que ele fala sobre esse caso. Em sua primeira entrevista a uma emissora de televisão brasileira, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas e ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, ressaltou a importância do multilateralismo para o mundo, especialmente em momentos de emergência global, como a pandemia do novo coronavírus, e vai aí um recado específico com endereço muito certo aqui no Brasil. Alguém sabe qual é esse endereço? E no jornal Valor Econômico: deixa o Bolsonaro no galho dele que eu fico aqui, diz ex-líder do governo Joyce Hasselmann. No momento em que candidatos de centro-direita e até mesmo o ex-governador Márcio França, do PSDB, que se opõe a Bolsonaro, buscam se vincular a ele, em São Paulo, a candidatura do PSL à prefeitura paulistana, da deputada Joyce Hasselmann, quer distância do presidente nessas eleições. E no Valor ainda, pontos da denúncia são questionáveis. O principal problema da ação contra advogados empreendida nesses últimos dias é a competência estadual para aceitar a denúncia e conduzir o caso que está na Justiça Federal. No Correio Brasiliense: sem Deus, jovens se tornam zumbis existenciais, diz ministro da Educação. Isso é um absurdo, temos que fazer esse comentário. O Estado brasileiro, segundo a Constituição Federal, é laico e esse sujeito ele não pode dizer que quem não tem religião vira zumbi. Isso é um absurdo e deveria ser alvo de alguma ação do Ministério Público. No Correio Brasiliense: Fux dá a largada como presidente do STF e promete manter combate à corrupção sem qualquer recuo.
Ao tomar posse na presidência do STF, Luiz Fux ressaltou a importância de manter o enfrentamento ao crime organizado, em especial por meio da Lava Jato. Defendeu também a harmonia entre os poderes, mas sem contemplação nem subserviência. E a Organização Mundial de Saúde alerta: vacina contra a burrice ainda vai demorar. E é preciso, minha gente, rir um pouco, porque chorar não resolve. E na Veja, a moral de cada um. O que move o eleitor para a direita e para a esquerda é um estudo do meu amigo pessoal, inclusive o sociólogo Alberto Carlos Almeida, sobre valores morais e escolhas políticas. Na Veja, na luta para ficar no cargo, governador de Santa Catarina investe pesado. Interlocutores da Lesc dizem que a situação do governador é irreversível. Detalhe: mais um governador desafeto de Bolsonaro que está para perder o cargo. No Globo, o climão na posse de Fux. O Marco Aurélio Mello, além de mandar recados para o Bolsonaro, ainda não citou o Dias Toffoli, e isso fez pesar o clima durante a posse de Fux ontem. Ainda no Globo, na coluna de Lauro Jardim, a apreensão de drogas nas fronteiras cresceu 295%. É a pandemia, o pessoal não tem o que fazer, fica fumando maconha. E no Globo, a audiência de acusados pela morte de jovem negro em Mercado no Rio fica para junho de 2021. Se fosse branco. Bolsonaro diz que existe político que aperta a mão com 1 litro de álcool no bolso. Agora ele vai fazer campanha contra o álcool gel. E no Globo, é a maior das vitórias raciais, aponta advogado que pediu ao STF financiamento proporcional a candidatos negros. Nessa terça-feira, Lewandowski, do STF, determinou que os partidos destinem imediatamente recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos negros e brancos, até porque mais metade da população brasileira é afrodescendente. E em novo troca-troca, a Marta Suplicy pode acabar no PSDB, hein? Quem diria? No Estadão, o Procurador-Geral da República pediu ao Gilmar Mendes que devolva à primeira instância investigação sobre Caixa 2 de 5 milhões à campanha do José Serra. Eu recomendo ao PGR que espere sentado. E no Estadão, Fux diz que a Lava Jato fala em Lava Jato e sentimento do povo. Para além das frases louváveis, muitas vezes óbvias e obrigatórias, como a defesa da democracia e independência dos poderes, o discurso de Fux na posse da presidência do Supremo causou arrepios em quem teme uma radicalização do lava-jatismo. Porém, não se pode esquecer que há mais 10 ministros no STF e, no mínimo, 7 deles hoje, tem uma resistência profunda à Lava Jato. Na Folha de São Paulo, qual o papel dos consumidores em uma economia... Na Folha de São Paulo, o programa Sinta-se em Casa, do Marcelo Adnet, humorista, teve 60 milhões de visualizações. Após o secretário de Cultura, Mário Frias, surtar por conta do programa humorístico, ele bombou, todo mundo queria ver. Ele fez propaganda grátis. E ainda na Folha, Boulos é o pré-candidato em São Paulo com mais interações nas redes, diz estudo. Nos últimos 7 dias, as publicações de Boulos registraram uma taxa de 42,4% de engajamento. A campanha por Damares para o STF chega aos gabinetes da corte, essa nós já lemos, e Celso de Mello estende licença do STF e estuda liberar decisões à distância. O magistrado ficará fora da corte até o dia 26. Ele relata casos como o das denúncias de Sérgio Moro contra Bolsonaro.
Fake news, antivacinas e extremismo religioso diminuem confiança em vacinas, mostra estudo. Daqui a pouco vai surgir alguma campanha dizendo que as pessoas precisam parar de respirar porque é pecado. E após o arroz, alta de material de construção entra na mira do governo contra a inflação. Preocupado com popularidade, Bolsonaro pediu monitoramento de preços aos seus auxiliares. E ativista presa na Bielorrússia diz que a ditadura do Lukashenko ameaçou tirá-la do país viva ou aos pedaços. Em Belarus está havendo, ou na Bielorrússia, como preferem alguns, está havendo uma luta heróica contra uma ditadura feroz e cruel. A Lava Jato quer tirar meu foco da defesa de Lula, diz Cristiano Zanin, após ser alvo da operação. Réu por decisão de Bretas no Rio, o advogado do ex-presidente diz que teve suas prerrogativas profissionais violadas. Advogados apostam em anulação da operação contra advogados e a Lava Jato, enquanto isso, prepara a próxima ofensiva. Discussão de competência em tribunais superiores e postura de Gilmar Mendes são considerados trunfos por acusados. E o Lewandowski seguiu colegas do STF ao derrubar decisão do TSE e fixar cota para negros já nesta eleição. Reserva financeira em 2020 foi apoiada por outros 3 ministros, mas o Tribunal Eleitoral havia fixado regra só para 2022. Há de se comemorar essa antecipação de uma medida justa e necessária num país em que a maioria do povo é descendente de negros. Norma que controla a Covid-19 em presídios está perto de vencer e preocupa setores da segurança pública. Alvo de operação por Caixa 2 em 2012, o candidato a prefeito do Rio, Eduardo Paes, é réu há 3 meses por Caixa 2 em 2008. Ou seja, em 2012 ele continuou fazendo o que ele já fazia em 2008. Após arroz, o Ministério da Economia consulta a indústria sobre aumentos de preços em outros setores. A consulta foi enviada a cadeias como aço e plástico para monitorar reajustes e risco de inflação. E por fim, DiCaprio vai continuar na campanha contra Bolsonaro, diz coordenadora de ação da Amazônia. O Ricardo Salles deveria se preocupar em apagar o fogo e não vídeos na internet, diz Sônia Guajajara. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e ao meio-dia estaremos de volta. Um abraço para todo mundo.